Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estejam nos estudos aí firmes e fortes, confiantes, disciplinados, fazendo o seu papel. Faça o seu papel, amigo, que o resultado virá, certo? Se esforce, se dedique. Saiba que há alguns que já começaram antes de você, mas que só você é quem é o responsável pelo seu sucesso. Então, se esforce, tenha disciplina, organize os seus horários, assista às aulas dos professores do nosso curso, que são muito competentes, experientes, que direcionam o aprendizado para o que realmente importa, que certamente vocês conseguirão êxito nesse certame do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Vamos aí a mais uma aula, tá bom? Aula 6 de Processo Civil, parte 2. Vamos resolver mais algumas questões aí que eu vislumbro. Tem grande chance de cair tais assuntos na prova de vocês. Tranquilo, meus amigos? Vamos que vamos. Desculpem aí. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa aula, tá certo? Bem, estamos aí compartilhando. Aula 6, parte 2, tá certo? A primeira questão que nós vamos analisar agora, ela tem a ver com... Ela vai nos permitir revisar vários assuntos. Ela tem a ver com a ideia de gratuidade da justiça. Nós já falamos um pouco não diretamente da gratuidade da justiça, mas do direito fundamental de acesso à justiça, que está previsto no artigo 5º, e nós vimos numa das primeiras aulas, certo? E em virtude desse direito, desse princípio do acesso à justiça, a Constituição criou a instituição da Defensoria Pública, instituição a qual nós já vimos algumas questões que tratam do tema, com base no novo CPC, e também, não só a Constituição, mas a própria lei processual, prevê um direito à gratuidade da justiça, para que os mais humildes, aqueles que são hipossuficientes economicamente, aqueles que são necessitados, ou aqueles que, por uma situação ou outra, momentaneamente, não estão podendo arcar com os ônus econômicos do processo, né, os custos econômicos do processo, a lei dá uma prerrogativa que é a gratuidade da justiça. Bom? Então, essa nossa primeira questão vai permitir que nós revisemos vários assuntos, mas o principal foco dela é esse. Tranquilo? Então, vamos analisar aqui o item 1, certo? Diz aqui o item 1 o seguinte: quanto ao benefício da gratuidade da justiça, é correto afirmar que... Aí a letra A fala assim, ó: só pode ser requerido na petição inicial ou na contestação, sob pena de preclusão. Então, vamos revisar aqui vários conceitos que nós já, ao longo dessas aulas, já apresentamos, alguns mais detalhadamente e outros de forma mais en passant, certo? Primeira coisa que ele fala é que só poderá ser requerido na petição inicial. Vocês devem se lembrar que a petição inicial é um instrumento técnico-jurídico utilizado pelo autor para dar início ao processo judicial, para dar início ao processo civil. Vocês vão lembrar que um dos princípios da jurisdição é a inércia. O juiz, o poder judiciário, só age por provocação. Isso foi dito na aula 1, certo? Quando nós estávamos analisando os princípios do processo civil. Tá bom? Então, a petição inicial é aquele instrumento jurídico, aquela peça jurídica que dá início ao processo judicial. Ela tem vários requisitos, por exemplo, nela você tem que qualificar as partes, dizendo nome da mãe, nome do pai, que chama-se filiação, isso, CPF, endereço, nome do autor, nome do réu, endereço do réu, se tiver os documentos do réu, o número dos documentos do réu, para que o processo e o juiz possam saber
quem está ingressando com aquela petição inicial, né? E quem vai estar sendo processado. Além disso, a petição inicial, no processo judicial, via de regra, só pode ser elaborada e subscrita por alguém que possua capacidade postulatória. Portanto, por alguém que seja devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Tá certo? Somente advogado pode subscrever e assinar petições iniciais em regra no processo. Há algumas exceções que não é no processo civil previsto no Código de Processo Civil, mas sim nos juizados especiais, na Justiça do Trabalho e quando se tratar de processos administrativos, a lei autoriza devido trâmite, né, em alguns casos, sem a assistência de um advogado. Mas nos processos civis tratados pelo novo CPC, a petição inicial ela é essencialmente subscrita, necessariamente subscrita, por um advogado devidamente habilitado, certo? Ou seja, advogado com carteira da OAB. Só existe advogado, meus amigos, com carteira da OAB. Se alguém é formado em direito e não passou na OAB, ele não é advogado, ele é bacharel em direito. Bom, então, segunda questão, né? A gratuidade da justiça deve ser requerida, só pode ser requerida na petição inicial ou na contestação. Professor, já sei o que é contestação, já falou muitas vezes. Pode pular? Não, pode não. Vamos revisar. Contestação é a peça de defesa apresentada pelo réu após ser citado, em que ele deve trazer todas as suas alegações de defesa, todas as exceções que lhe couberem trazer naquele momento, e, enfim, e o seu pedido, né? Indicar as provas que pretende produzir. Então, tanto a petição inicial tem que trazer todas as suas alegações, provas que pretende produzir, como a contestação também tem que trazer essas alegações, provas que pretende produzir. Ambas têm que ser subscritas por quem tem capacidade postulatória, portanto, por quem é advogado. Certo? Beleza. A alternativa diz que que só pode ser requerida a gratuidade na petição inicial ou na contestação, sob pena de preclusão. Professor, o que é preclusão? O que é preclusão? Preclusão, acho que nós já vimos no aula anterior, me lembro, é a perda de uma faculdade processual em virtude da inércia durante o prazo dado para realizar aquela faculdade processual. Então, essa alternativa A, professor, está certa ou está errada? Beleza, ela está errada. Por quê, professor? Porque, segundo a alternativa A, a gratuidade só pode ser pleiteada na petição inicial ou na contestação sob pena de preclusão. E isso não é verdade. As condições econômicas do autor e do réu, elas podem se modificar ao longo do processo. De modo que, se a condição econômica de hipossuficiência vier a surgir ao longo do processo, é possível que o réu ou o autor peticionem incidentalmente, solicitando ao juiz a gratuidade da justiça, que é a prerrogativa que se dá àqueles que comprovam a incapacidade de arcar com o ônus econômico da lide judicial, do processo judicial. Então, esse só deixou a questão errada, certo? Beleza, então vamos para a alternativa B. Analisaremos ela agora. Letra B diz o seguinte, ó. A alegação da hipossuficiência econômica, formulada por pessoa física, é dotada de presunção absoluta de verdade ou de veracidade. Doutores, no direito, presunção absoluta, também chamada de presunção iure et de iure. Deixa eu colocar aqui para vocês. Presunção absoluta de veracidade é uma presunção iure et de iure. Certo? Iure et de iure. Certo? Quer dizer presunção absoluta.
É preciso saber disso, professor? É preciso. Às vezes, as questões, ao invés de falar alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa física é dotada de presunção iure et de iure. Se a pessoa não sabe o que significa isso, ela erra a questão. Então, presunção absoluta de veracidade significa presunção iure et de iure. Professor, e presunção relativa? De presunção relativa no direito, como é que chama-se? Aí chama-se presunção iuris tantum. Iuris tantum. Presunção relativa é conhecida no direito, em latim, pode aparecer nas provas de vocês com a expressão iuris tantum. Ok? Então, essa questão está errada, porque a alegação de hipossuficiência daquele que requer a justiça gratuita, ela não tem presunção absoluta. Ela pode ser impugnada pelo réu e o réu pode provar que aquele pleiteante a gratuidade da justiça não atende os requisitos legais para obter o benefício. Então, ela não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa, certo? Por isso, a alternativa B está errada. Tá joia? Belezinha, belezinha. Então, vamos lá agora para a letra C. A decisão que a indeferir, que o indeferir, ou seja, indeferir o pedido de justiça gratuita, podendo ensejar, é irrecorrível, né? A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é irrecorrível, podendo ensejar o ajuizamento do mandado de segurança. Doutores, o mandado de segurança, ele não é um instrumento cabível para se rever uma decisão de gratuidade de justiça. Não sei se vocês se recordam, mas eu tenho dito a vocês que decisões que são tomadas incidentalmente no processo, para resolver questões pontuais durante a tramitação do processo, são denominadas decisões interlocutórias, que não põem fim ao processo, não extinguem o processo, mas resolvem temas incidentais no processo. E, quanto a essas decisões, é cabível um recurso, cujo nome é agravo de instrumento. Certo? Então, quando a questão fala que a decisão é irrecorrível, ela está errada, certo? Porque é possível o uso do recurso chamado agravo de instrumento. Um mandado de segurança não é instrumento, ação hábil a rever essa decisão, porque o mandado de segurança, ele pode ser utilizado como ferramenta de impugnação de decisões judiciais apenas quando não houver recurso próprio previsto e se tratar de uma violação a um direito líquido e certo daquele que entende e que pleiteia, por meio de mandado de segurança, a anulação de uma decisão ou de um despacho. Tá bom? Tranquilo, né? Letra D de dado, vamos lá. A circunstância de a parte requerente ser patrocinada por advogado particular configura óbice a sua concessão. A letra D está dizendo o seguinte: se o indivíduo requer a gratuidade da justiça, mas ele está sendo patrocinado por um advogado particular pago, isso seria um óbice, uma proibição para que ela fosse concedida a gratuidade. Na verdade, não é isso que o sistema brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro, prevê. Não é pelo simples fato de você estar sendo patrocinado por um advogado que não é um defensor público que ele impede de pleitear o benefício da justiça gratuita. Certo? Não é só por isso. Não necessariamente quem tem uma assessoria por advogado particular, não necessariamente é rico. Ou, mesmo que não seja rico, tem condições de arcar com o ônus do processo, com os ônus econômicos do processo. Então, não existe essa jurisprudência consolidada que não é um impedimento solicitar gratuidade da justiça, mesmo por estar sendo patrocinado por um advogado particular. Então, essa questão também está errada. Bom? Beleza, e a letra E diz o seguinte:
a gratuidade da justiça pode consistir na redução percentual das despesas ao beneficiário. Pode consistir na redução percentual das despesas que o beneficiário caiba adiantar no custo do processo. Às vezes, para que o processo tramite, é necessário que se dê cauções no processo, para garantir o processo. E se o indivíduo tem um benefício da justiça gratuita, de fato, a letra E está correta, porque a gratuidade não necessariamente é gratuidade plena, mas sim a possibilidade de adequar essas parcelas iniciais que muitas vezes têm que ser pagas durante o processo ou no início do processo, e autorizando que o beneficiário pague apenas aquilo que ele puder pagar naquele momento, apenas percentual dessas despesas. É possível que ele faça isso em virtude da gratuidade da justiça, porque nesse caso, o beneficiário ele não está numa situação tão difícil econômica que impede de arcar por completo com as despesas iniciais do processo, mas o impede de arcar, o autoriza a situação econômica dele, autoriza ele a arcar com parcela delas, mas não com elas por completo. E aí, para não impedir o acesso à justiça, é possível que a gratuidade seja defendida nesse sentido, de permitir que haja uma redução nas parcelas iniciais para colocar o processo em tramitação. Então, a letra E, meus amigos, é a resposta correta. Beleza? Tranquilo. Vamos agora para a questão número 2. Tranquilo? Vocês estão vendo bem aí, mas eu vou aumentar um pouquinho essa tela. Acho que assim fica melhor, né? Vamos lá. Tendo ajuizado, número 2, questão de técnico judiciário do Ceará, recente, né? De 2019, do Tribunal de Justiça do Ceará, aqui, nosso estado vizinho, certo? Grande chance de matérias parecidas caírem aqui, tá bom? Então, vamos estudar essas questões. Tendo ajuizado uma ação que versa sobre direito real imobiliário, o seu autor deixou de apresentar o consentimento do cônjuge, em que estava hospitalizado e inconsciente, sendo ambos casados em regime de comunhão universal de bens, deve o juiz. Olha só, essa questão envolve matéria de direito civil e matéria de direito processual. Olha que interessante, né? Mais uma vez, repito, conhecimento exigido pela FGV nas suas provas não é mera memorização. Ela exige um conhecimento sistemático do processo e do direito, mesmo em provas que exigem noções, como é a prova de técnico judiciário. Por isso, nossa metodologia está sendo essa. Trazer para vocês as questões e tentando, digamos assim, ambientar vocês na sistematização do nosso ordenamento jurídico. Bom? E aí, o que é que acontece? Para quem ainda não estudou direito civil, vamos apresentar para vocês aqui algumas questões, certo? Quando o indivíduo se casa com outro, ele passa a ter um conjunto de direitos e obrigações, um conjunto de deveres conjugais, né? E um conjunto de obrigações e limitações na sua vida pessoal, porque agora não é mais cada um individualmente, e sim os dois se formam um só, uma só carne, né? Como diz os religiosos, né? Assim, no direito também regula isso, certo? O indivíduo que é casado, a mulher que é casada, no que toca com o regime de comunhão universal de bens, no que toca à administração dos bens, ele não está sendo mais administrador apenas dos bens dele. Os bens dele agora passam a se comunicar com os bens da sua esposa. De modo que qualquer contrato, qualquer ação judicial que possa repercutir nos bens do casal, para ser realizada, é preciso a anuência dos dois. O nome dessa anuência ou desse consentimento do cônjuge para realizar essas ações de natureza real imobiliária, por exemplo, vender uma casa, né? Você quer vender uma casa, você quer abdicar, alienar o seu direito real sobre o imóvel. Se você é casado, você tem que falar com a sua esposa, se o seu regime é de comunhão universal de bens, porque aquele bem não é só seu mais, ele é seu e dela. Então, você tem que ter do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu marido, a outorga uxória. Outorga uxória. É o nome técnico que o direito civil dá para essa exigência de consentimento do marido ou da esposa quando se vão
quando o casal é casado em regime de comunhão universal de bens, ou também em regime de comunhão parcial, também é preciso, porque os bens adquiridos ao longo do casamento são dos dois, né? E, portanto, esses bens adquiridos ao longo do casamento, para serem alienados, participar de transações comerciais, precisa da anuência dos dois. Essa anuência, esse consentimento, é chamado de outorga uxória. Olha? Então, mas aí, nesse caso, a questão diz que um dos cônjuges está doente, hospitalizado, inconsciente. Então, como é que o nosso direito regula essa matéria? Tanto o direito civil como o direito processual. Diz o CPC que o juiz, nesse caso, vai poder suprir o consentimento faltante. O cônjuge vai solicitar ao juiz que supra a outorga uxória em virtude de uma ação que envolve direito real imobiliário. O autor, suponha que seja a esposa, né, que está ingressando com ação que versa sobre direito real imobiliário, e o seu marido está acamado, incapaz de transmitir, traduzir, expressar sua vontade. Aí a esposa, nessa ação judicial, vai, um dos seus pedidos, solicitar que o juiz supra o consentimento do seu cônjuge, já que ele está hospitalizado, incapaz, inconsciente. E aí ela vai ter que provar isso, né? O laudo médico, a situação do marido dela internado no hospital, a doença. E o juiz vendo aquilo, a lei autoriza dar ao magistrado a prerrogativa de suprir essa outorga uxória para que a ação judicial possa tramitar. Tá joia? Então, hoje vocês estão aprendendo aqui nessa questão temas de direito civil, certo? O tema é outorga uxória. E a quem compete dar a outorga uxória é o cônjuge. Mas estando esse cônjuge incapaz de manifestar sua vontade livremente, conscientemente, o juiz pode suprir esse consentimento no processo, para que desde que devidamente provado pelo cônjuge requerente, a situação de incapacidade do seu cônjuge em dar aquele consentimento, e o juiz pode suprir, né, esse consentimento para que a ação tramite regularmente, certo? Então, analisando isso, a gente percebe que a questão correta é a letra B, ó. O juiz, ele pode suprir o consentimento faltante em virtude da impossibilidade física do cônjuge. Esse consentimento do cônjuge é chamado de outorga uxória. Vou botar aqui entre parênteses. Outorga uxória. Então, aprendam essa expressão, que isso pode vir a cair na sua prova, tá certo? Caiu lá no TJ, vai que cai de novo. Não é assim? E o juiz está autorizado pela lei a fazer esse suprimento, né? Essa autorização em nome do cônjuge ausente, né? O suprimento, suprir a falta, tá certo? Beleza. Então vamos aqui para a letra A ver qual é o erro dela. Deve o juiz proceder ao juízo de admissibilidade da ação, não sendo exigível a vênia conjugal para a propositura da ação. Não, né? É preciso a vênia conjugal como regra. E se o juiz não fizer esse suprimento pelo cônjuge incapaz, não se forma o litisconsórcio necessário para esse tipo de ação. Litisconsórcio necessário é aquele em que, numa determinada lide, para que a tramitação seja regular do processo, em virtude do fato daquela decisão repercutir em ambos litisconsortes, é necessário que os dois estejam no processo, ou pelo menos estejam cientes, tenham sido citados do processo. Então, meus amigos, o juízo não vai fazer esse juízo. Essa parte final que fala assim, não sendo exigível a vênia, ou seja, concordância conjugal, não. É exigível, sim, nas ações que versam sobre o direito real imobiliário, sendo casados no regime de comunhão universal de bens, ou a vênia conjugal ou a outorga uxória é essencial, certo? Senão, fica carente de uma das condições da ação. Joia? Letra C de casa diz o seguinte: deverá o juiz determinar a suspensão do processo até que o cônjuge possa oferecer consentimento.
E se essa enfermidade for, a gente pensa assim, e se essa enfermidade for duradoura? Não vai se poder dar acesso à justiça à esposa que está precisando desse processo que versa sobre esse direito real imobiliário, vai prejudicar a vida dela ou do próprio doente, porque às vezes a necessidade de realizar uma transação com esse imóvel é até mesmo para a manutenção do tratamento do cônjuge que está impossibilitado de dar outorga chore. Então, não, né? A letra C está errada, certo? Letra D. Extinguir o feito sem análise do mérito, pois a ausência de vênia conjugal inviabiliza o regular exercício do direito de ação. Como regra, a ausência de vênia inviabilizaria, né? Mas como o juiz está autorizado pela lei para suprir esse consentimento, então é possível, sim, que o juiz dê tramitação sem precisar extinguir o feito. O processo vai ter uma tramitação regular, desde que o juiz supra a falta a pedido da parte. A parte vai informar ao juiz dessa situação e o juiz vai suprir o consentimento do réu incapaz ou hospitalizado, inconsciente, incapaz de dar a sua vênia conjugal, certo? E a letra E diz, determinar o encaminhamento do feito ao Ministério Público para exercer a curatela especial. A curatela especial ela é exercida quando há incapazes, mas quem tem competência para exercer a curatela é a Defensoria, de curatela especial, a Defensoria Pública, certo? Quando se trata de incapazes. O CPC deu essa atribuição à Defensoria Pública, eu acho que nós até já vimos uma questão sobre isso em aulas anteriores, ok? O Ministério Público vai atuar nesse processo como fiscal da lei, normal, mas quem faz curatela especial hoje de incapaz é a Defensoria Pública. Tá bom, meus amigos? E não há necessidade de encaminhamento ao Ministério Público, não. Certo? Então, também isso não está correto, não. A resposta certa é a letra B de bola. Lembrem, assistam essa aula novamente, lembrem do conceito de outorga ou chória, tá bom? Lembrem do conceito de outorga ou chória. Lembrem dessa ideia de curatela especial, eu já tratei com vocês numa questão anterior, numa aula anterior, que compete à Defensoria Pública, certo? Lembrem sempre dos conceitos de petição inicial, contestação e daquele ritual do procedimento comum ordinário, que nós já tratamos várias vezes. Petição inicial, o juiz admite se ela está ok, cita o réu apresenta contestação, o juiz marca uma audiência de conciliação, tenta conciliar as partes, não é possível, o juiz marca uma audiência de instrução se houver provas a serem produzidas. Produzidas as provas, o juiz abre prazo para as partes apresentar alegações finais, aí o juiz vai e sentencia. Esse é o resumo de um processo comum ordinário, né? Procedimento comum ordinário. Esse é o que acontece em 99% dos casos dos processos. Aí existem vários outros tipos de processos, procedimentos especiais, certo? Os mais diversos, que não fazem parte da edital de vocês, então não cabe aqui nós adentrarmos detalhadamente nesse assunto, tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês, peço que vocês continuem estudando, leiam a nossa apostila, não entendeu essa aula, assista novamente, permaneceu a dúvida, mande um e-mail para profarleysouza@gmail.com, que eu terei o maior prazer em esclarecer-lhes, né, as dúvidas que porventura venham a surgir, tá bom? Um prazer estar com vocês, eu agradeço a atenção, até a próxima. Aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser
incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficarei muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor, seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continue nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.